Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Leitura do livro das Crônicas, ou Paralipômenos, primeiro livro. Reinado de Davi, de 10 a 29. Do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 29. O primeiro transporte da arca. Davi teve conselho com os chefes de militares e de centenas com todos os príncipes. E disse a toda a Assembleia de Israel: se achais bom, e isso parece vir do Senhor nosso Deus, enviemos sem tardar mensageiros a nossos irmãos em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas em todas as localidades onde estão suas pastagens, para se juntarem a nós. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde o Sior, no Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariate-Arim a arca de Deus. Davi, com todo Israel, subiu a Baala, em Cariate-Arim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Oza e Aio conduziram o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus de toda a sua alma, cantando com o acompanhamento de cítara, de harpas e tamborins, de símbalos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois tropeçando a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca. E Oza morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado porque o Senhor ferira Oza. E esse lugar traz ainda hoje o nome de Ferestes Oza. Neste dia, Davi teve medo de Deus. Como, disse ele, faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obededom em Gete. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obededom na sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obededom com tudo que lhe pertencia. Guerra de Davi contra os filisteus. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobade, Natã, Salomão, Gebaar, Eluzua, Elifelete, Noga, Naafeg, Jáfia, Elisama, Baalida e Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo, mas ele o soube e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus?
Entregá-los eis em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: Sobe e entregá-los-ei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os desbaratou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus e este lhe respondeu: Não te ponhas a persegui-los. Desvia-te deles e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para desbaratar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenara e derrotou o exército dos filisteus desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Transporte da arca a Jerusalém. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: A arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe havia preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos, dos filhos de Merari, Asaia, o chefe, e seus 220 irmãos, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos, dos filhos de Elisafã, Semeias, o chefe, e seus 200 irmãos, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos, dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeias, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias levíticas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e dentre seus irmãos, Asaf, filho de Baraquias. Dentre os filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaia, e com ele seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maasias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obededom e Jaiel, os porteiros. Os cantores Emã, Asaf e Etã tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Maasias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obededom, Jeiel e Osazio tinham harpas na oitava inferior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebenias, Josafá, Nataniel, Amasai, Zacarias, Banaías e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obededom e Jeías eram porteiros da arca.
Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000 foram para retirar da casa de Obed-edom a arca da aliança do Senhor e para transportá-la no meio de regozijo. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor, e foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino, e da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e conenias que dirigiam o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e desprezou-o no seu coração.